Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Senhor, meu Deus, mais uma vez eu quero estar em oração, meu Pai. Quero vir à Tua presença, Senhor, diante da Tua insondável grandeza, insondável sabedoria e poder, ó Pai, para poder pedir graça, ó Deus, para estar diante da Tua santa palavra, principalmente hoje, Pai, onde nós vamos tratar exatamente deste livro sagrado, Pai, deste livro santo. Peço a Tua graça, meu Deus, para isso. A nossa voz é falha, a nossa voz falha, nós somos tão pequenos, Pai, mas quando a Tua palavra é proferida ou ela é lida, Senhor, é como um leão rugindo na savana, meu Deus. Ela é poderosa, ela não volta para Ti vazias. As advertências, os alertas e as benditas promessas da Tua palavra são poderosíssimas, Pai, e elas são cumpridas exatamente como o Senhor determinou antes da criação do mundo. Peço que o Senhor nos revista de graça neste momento, ó Pai, para podermos entender a Tua palavra. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aí eu peço que você marque, não perca ele aí, quando você for talvez buscar um outro versículo. Nós queremos fazer hoje, dar início a uma série de 5 estudos sobre 5 princípios da Reforma Protestante, conhecidos como 5 solas. A palavra sola é uma palavra em latim que significa somente ou só. E os reformados tiveram uma grande briga com a Igreja Católica há 500 anos, porque diante de um grave afastamento da palavra, distanciamento por meio de tradições e práticas que contrariavam a palavra, até que algumas pessoas como o Martinho Lutero se levantaram contra isso, defendendo 5 coisas: sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solos Christus, sola Deo Glória. Sola Escritura, sola Gratia, sola Graça, sola Fide, sola Fé, solo Christus, somente Cristo, sola Deo Glória, somente a Deus a glória. Pensamos que estes 5 princípios foram organizados no século XVI, durante a Reforma. Mas, na verdade, esses 5 princípios eles foram sendo trabalhados, reunidos, firmados na mente e no coração da igreja durante esses séculos aí que nós estamos, 500 anos de história, de luta, que a igreja tem defendido esses 5 pontos principais da fé cristã. Somente as Escrituras, somente ela é a nossa regra. Somente a salvação é pela graça, não é por obras, por nenhuma obra. Nós só somos salvos por meio da fé, não por meio de pagamento, de você pagar algum tipo de tributo aí para alguma autoridade humana que te garanta o direito ao céu. Nós somos salvos pela fé, não por obras. Nós somos salvos somente pela pessoa e pela obra de Cristo. E tudo que existe, inclusive a salvação dos homens, tem um propósito muito importante: a glória de Deus. Diante desses 5 ensinos, então nós temos esse tesouro que foi dado a nós. Em 1996, diante aí de uma situação que já é mais próxima de nós aqui, que é o declínio, não agora do meio católico, que se afastou totalmente da palavra, mas dos próprios evangélicos, que receberam esse grande tesouro nas mãos, mas pouco a pouco foram dando vozes a outras autoridades, e automaticamente foram se afastando da palavra de Deus. Então, uma série de igrejas luteranas, igrejas batistas reformadas, presbiterianas, entre outras igrejas, se reuniram para poder debater isso aí e pensar nesse grave problema, o afastamento dessas verdades centrais. E eles elaboraram um documento chamado Declaração de Cambridge. Essa declaração foi um chamado à igreja para se arrepender do seu mundanismo e relembrar a confissão das doutrinas evangélicas essenciais, pois somente elas capacitam a igreja e proporcionam integridade ao seu testemunho. O grande desafio desses irmãos pode ser resumido com a pergunta: o que nós estamos fazendo com o tesouro das doutrinas evangélicas essenciais das Escrituras, que foram redescobertas na Reforma e foram entregues a nós? O que nós estamos fazendo? Em 20 de abril de 1996, eles elaboraram essa declaração, tentando responder essa pergunta: o que a gente fez com essas doutrinas essenciais
da fé cristã, que simplesmente dizem o que é ser um cristão. O que nós estamos fazendo como igreja? Para responder essa primeira pergunta, a primeira coisa que eles fizeram foi identificar o problema. Esse questionamento foi identificar o problema atual enfrentado pela igreja. Isso é muito bem exposto quando eles dizem assim nessa declaração: as igrejas evangélicas de hoje são cada vez mais dominadas pelo espírito dessa era e não pelo espírito de Cristo. Como evangélicos, nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos recuperar a fé cristã histórica. O problema é claramente exposto e a solução também. Agir dessa forma é um pecado e a igreja precisa se arrepender e recuperar a fé histórica por causa do nosso amor a Cristo, por causa do Evangelho e por causa da Igreja de Cristo. Devemos nos esforçar para reafirmar nosso compromisso com essas verdades centrais da reforma. Não porque nós queremos aqui resgatar tradições, nós precisamos novamente ter a nossa identidade histórica. Não estamos pensando em tradições. Nós estamos pensando em coisas muito mais importantes do que tradições de homens, mas em coisas fundamentais para a nossa fé. Para a gente regressar aos fundamentos da fé evangélica, o caminho a percorrer é o mesmo que foi percorrido pelos reformadores. Para onde eles voltaram? O que a gente faz? Qual a primeira medida que a gente vai tomar diante desse grave declínio espiritual há 500 anos? Escritura. Nós temos que nos voltar para a Escritura e ver o que ela diz. As Escrituras são o ponto de partida. E como nós vamos lidar com ela? Tudo que nós cremos, nós tem que ser com base no que está nas Escrituras. Por isso, então, a expressão sola Escritura. As Escrituras devem ser a única regra de fé e prática. Isso nos leva ao primeiro princípio das 5 solas, o sola Escritura. Nós vamos expor nesse versículo que nós estamos aqui, que é 2 Timóteo 3,16, nós vamos identificar 2 argumentos empregados pelo apóstolo Paulo para defender o sola Escritura. O primeiro argumento é a autoridade. A palavra de Deus ela tem autoridade. E não é qualquer autoridade. Ela não está em pé de igualdade com outras autoridades. Ela tem a autoridade. O outro argumento é a utilidade das Escrituras. Segundo Timóteo, nós podemos dividir nesses 2 argumentos que ele usa. O primeiro argumento, a sua autoridade. Para a gente poder falar da autoridade da Escritura, nós temos que apresentar o problema. Autoridades concorrentes às Escrituras. O que é um concorrente? Tem 3 candidatos lá para uma vaga. Há uma vaga de, sei lá, vereador, prefeito de uma cidade. Eles estão concorrendo a uma vaga. Nós temos pessoas, instituições, homens, doutrinas, ensinos, que querem concorrer com a autoridade das Escrituras. Todos os dias somos atacados com declarações de que uma coisa é verdade, a outra é falsa. Tentam nos convencer no que acreditar, no que não acreditar. Tentam nos dizer como nos comportar de um jeito ou de outro, como lidar com as nossas vidas, com nossos relacionamentos, como agimos diante das grandes questões morais, jurídicas, políticas públicas dos nossos dias. O que pensar a respeito das nossas origens, nosso lugar? E aí, como que nós temos resposta para isso? Quantas opiniões, né? O mundo é bombardeado com um monte de opinião. Cada um acha que é o melhor técnico e tem a melhor forma de escalar um time e aplicar as melhores táticas no campo de futebol das ideias e do comportamento. Cada um quer ser técnico. Igual aquele cara que assiste o jogo lá no domingo, na quarta-feira, e ele acha que ele tem mais capacidade que o técnico que escalou o time. Assim são as opiniões. É muita gente querendo concorrer. E aí essas concorrências vão lá para a palavra. Começa a ter esse debate. Como é que a gente vai filtrar todas essas opiniões? Para onde a gente vai correr? Como as pessoas sabem o que pensar sobre relacionamentos, moralidade, Deus, origem do universo e muitas outras questões importantes? Para responder essas perguntas, as pessoas precisam de algum tipo de norma, um padrão, um critério, ao qual elas vão recorrer. Eu não sei nada sobre esse assunto, eu vou perguntar aqui para um médico, vou dar lá no Google e vou perguntar ali alguma coisa, vou fazer uma pesquisa. Em outras palavras, precisamos de uma autoridade máxima, maior do que a minha. Todos têm algum tipo de norma superior a qual recorrer. Alguns recorrem à razão e à lógica. Não, eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Se eu não consigo ver Deus, eu não acredito em Deus. O cara está usando o quê para fazer esse argumento?
para ter esse tipo de autoridade? A razão dele, a lógica. Ele não vê Deus, por que eu vou recorrer a Deus? Outros recorrem ao senso de experiência. Ah, eu tenho experiência de vida, isso daí é assim, assim assado. Outros recorrem a si mesmos e ao seu próprio senso subjetivo de coisas, ou sentimentos, ou a intuição. Ah, olha quando mãe fala, hein? É isso, né? Mãe tem intuição, né? Isso, irmãs. Tem esse tipo de coisa, né? Eu não estou falando que essas coisas não existem coisas boas, pessoas que vão falar coisas interessantes, que vão poder te dar conselhos. O problema qual que é? Quando essas opiniões começam a querer concorrer com Deus e ocupar o lugar de Deus por meio da autoridade. Como ele revela a autoridade dele? A palavra dele. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Você vai buscar opiniões, você precisa, e você é convocado como homem, a buscar respostas para a pergunta muito importante. Para onde você vai? O que você está fazendo aqui hoje? De onde você veio? A palavra tem respostas para isso? Não só tem resposta, como as respostas são claras. Nós vamos ver que tem muitos problemas, porque muitas vezes o que Deus fala, com o peso da autoridade dele, as pessoas não querem aceitar. Aí que você percebe que elas vão querer buscar outra, uma segunda opinião, com aquela pessoa que vai no médico, né? O médico ético, né, que segue lá o código de ética da medicina, você tem um problema grave. Ele vai falar para você, ó, você está com esse problema aqui, ó, esse exame, esse raio-x aqui, ó, você está com 1 semana de vida, você precisa fazer um tratamento. A pessoa entra em negação, o que ela vai fazer? Vou buscar uma segunda opinião, não é isso? Vai buscar uma outra autoridade, porque aquela informação ali é muito pesada para ela. Rapaz, se é muito pesado, eu não posso aceitar isso. Vou buscar outra opinião contrária. Isso é comum, isso acontece. Então nós temos aí esse primeiro problema. O problema, que mais direcionado ao que nós estamos querendo tratar hoje. Todas essas influências, essas opiniões, influenciando a igreja. É o problema que os irmãos ali em 1996 atacaram. Quando o mundo, as opiniões do mundo, começam a influenciar mais a igreja do que a palavra de Deus. Existem autoridades que Deus constituiu. Nós não estamos aqui, para não ficar nenhum mal entendido, que nós estamos negando que existam autoridades e que nós não tenhamos que nos submeter às autoridades. Eu vou citar 3 exemplos que tem na Bíblia. Primeiro exemplo de autoridade de uma instituição, o matrimônio. O matrimônio é uma instituição. Gênesis 2:24. O próprio Deus institui um matrimônio no Jardim do Éden, como a instituição mais importante sobre a terra. Hebreus vai falar que nós temos que venerar o matrimônio. Então é uma instituição que nós temos que pensar. O casamento é uma instituição. Nós temos, por exemplo, também outras autoridades. Autoridades civis, reis, prefeitos, governantes, presidentes, os magistrados, nós temos juízes, nós temos a polícia, nós temos as forças armadas. João 19:11, Romanos 13:1, 1 Pedro 2:13-14 vai falar dessas autoridades. Não só falar, como nós temos que nos submeter a elas, para que haja tranquilidade na sociedade, não haja bagunça, né? Haja ordem na sociedade. São autoridades. A última autoridade que eu quero citar aqui é a igreja. A igreja é uma autoridade? A igreja é uma autoridade. Nós temos lá em Mateus 28:19-20, a grande comissão. E lá está escrito, portanto, ide. Quem diz essas palavras? Jesus Cristo. Jesus diz para um grupo de pessoas que nós sabemos que é a igreja. Ele fala, ide. Quando ele está falando ide, ele está instituindo uma autoridade na terra, a igreja. Ide. O que eles vão fazer com essa autoridade? Fazer discípulos, primeira coisa. Vão ter autoridade de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então a igreja tem essa autoridade de fazer discípulos de Cristo. Atos 1:8 vai falar a igreja lá depois do dia de Pentecostes. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja. Qual é o papel da igreja? Dar testemunho de Cristo em todo o mundo. Nós temos 3 autoridades. Mas vamos voltar lá para o nosso problema.
Vamos novamente citar a declaração de Cambridge para a gente poder entender. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja, mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. A Escritura é uma coisa, a nossa função é outra. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura. Técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo de entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece, do que a palavra de Deus. Ah, mas se a gente falar de certos assuntos, as pessoas não vão querer vir. Vamos usar as técnicas da psicologia. Lá os psicólogos vão falar que não é pecado isso daí. É um problema. Transforma o pecado num problema de saúde. E assim outras coisas. Em vez da Escritura ser exposta claramente, entretenimento. Hinos cantados de forma simples, com ordem, para todo mundo participar, poder cantar, entender o que está cantando. Coisas, entretenimento. Jogo de luz, teatros, coreografias, né, irmãos? Entre tantas outras invenções que os homens vão criando e inventando. Agora, nós vemos práticas no meio pentecostal e estão querendo voltar às práticas do judaísmo. Chofar, né? Usar aquelas roupas tradicionais de Israel. Cada vez vão inventando uma coisa nova. São sinais de que essas influências são do mundo. Técnicas de venda dentro da igreja. Então, o que nós temos por aí, irmãos? Vendedores de sonhos. Os coaches. O cara vai sentar na banqueta, né, irmão? Ali vai deixar uma luzinha meio apagada e vai começar a falar coisas para acariciar teu ego. Agradáveis, que você vai se sentir pleno ao ouvir aquelas coisas. Vai pesar no teu psicológico, vai colocar uma música de fundo enquanto o pastor prega, vai, né, diminuir a luz, jogar uma fumaça na hora do culto. A pessoa pensa que aquilo ali, Deus está ali naquele lugar e se manifestando de alguma forma. Nada mais que pura manipulação psicológica. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã, ou que suas doutrinas perderam sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada da sua integridade, autoridade moral e discernimento. A igreja não é capaz de discernir o certo do errado. Por quê? Abandono das escrituras. O Spurgeon, na época dele, como batista, né, um dos grandes pregadores da história, precisava só de 3 hinos lá, tocados por uma pessoa com órgão, sem ninguém estar lá na frente com coral, e o resto eram as escrituras. Não precisava de mais nada. No período onde a palavra era o atrativo, era o centro do culto e da vida dos irmãos. Não precisamos nem falar dos puritanos, né? O zelo pela palavra de Deus, o zelo em memorizar, em meditar na palavra, em sermões bíblicos, expositivos, que expõem a palavra, esmiuçam as escrituras. E as pessoas iam para os cultos querendo receber isso. Dizem que não aceitavam que um pastor puritano pregasse menos de 1 hora. Os irmãos ficavam insatisfeitos se o sermão era com menos de 1 hora. De uma década para cá, a igreja evangélica tem se afastado da autoridade. De umas décadas para cá. Tem se afastado da autoridade suprema da Escritura e do seu autor. Porque tem dado mais ouvido à opinião do mundo, fazendo dele a sua autoridade. Eu vou saber quem é a tua autoridade se eu souber para quem que você dá ouvidos. Quais conselhos você segue? Um jovem, se ele segue o conselho do pai e da mãe, a autoridade é o pai e a mãe. Agora, se são os amigos lá na escola, ou o Felipe Neto, eu sei que é o Felipe Neto, ou então os jovenzinhos da escola. Ou todo o ensinamento lixo que nós temos aí contra a família, contra o homem e a mulher, a distinção entre homem e mulher, e assim tantos outros ensinos bíblicos. Vou saber conforme qual é a opinião que você segue. Assim também a igreja. E aí, irmãos, isso nos leva para o nosso terceiro ponto aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Irmãos, peço que você volte para o nosso texto. Se você marcou na sua Bíblia ali, na página 1300, vamos lá para 2 Timóteo 3,16 novamente. Nós identificamos os problemas, o mundo e as suas opiniões cada vez mudam, divergentes, é um grande bombardeio, e a igreja sendo influenciada aí já há várias décadas por causa disso, por causa das opiniões do mundo, e abandonando as escrituras. Vamos nos voltar para o texto bíblico, então, para entendermos como devemos lidar com a palavra de Deus.
Diz assim lá: toda a Escritura é divinamente inspirada. Temos uma verdade central para a igreja: toda a Escritura é divinamente inspirada. Para defender a autoridade das Escrituras, o apóstolo Paulo declara que toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra inspirada significa soprada. Deus soprou a sua palavra aos homens que simplesmente a escreveram. Esse é um princípio que diferencia a nossa fé de todas as outras, porque sabemos que Deus nos falou e estamos totalmente convencidos de que os profetas não falaram por sua própria sugestão, sendo apenas canetas na mão de Deus, para escreverem as suas palavras. Quem que é o autor da Bíblia, então? Deus. Deus é o autor das Escrituras. Dessa forma, a autoridade soberana na vida do cristão e o que determina a validade de qualquer outra revelação, experiência, ensinamento ou ideia são as Sagradas Escrituras compostas pelos seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Aí você está num dilema. A igreja está num dilema. Ou se submeter à autoridade de Deus, por meio das Escrituras, ou à autoridade de terceiros. A igreja está nesse dilema. Grande parcela do que se diz igreja cristã tem se afastado da palavra. Eu acredito que isso é uma tendência escatológica, ou seja, nos fins dos tempos. Quanto mais Jesus se aproxima da sua segunda vinda, mais as pessoas vão se afastar da verdade, mais vão se afastar da palavra. Adão e Eva enfrentaram um problema parecido. Qual autoridade nós vamos obedecer? Deus havia dito claramente a eles: certamente morrerás, se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis 2,17. Por outro lado, a serpente disse o oposto a eles: é certo que não morrereis, Gênesis 3 e 4. Como Adão e Eva deveriam ter julgado essas alegações diferentes? Deus está falando que vai morrer. A serpente falou que não ia morrer. Não se engane, a queda não foi apenas uma questão de Adão e Eva terem comido o fruto. Na sua essência, a queda tratou-se de um povo de Deus, do povo de Deus, ter rejeitado a palavra de Deus como padrão, como autoridade máxima para a sua vida, e colocar outras autoridades, no caso ali, a serpente. Então, irmãos, nós aqui estabelecemos o primeiro argumento do apóstolo Paulo, a autoridade das Escrituras. Se ela é realmente essa autoridade suprema, existem outras, mas a palavra de Deus é a autoridade suprema, então ela deve ter alguma utilidade. É isso que o apóstolo Paulo vai falar na sequência do versículo. Lá, novamente, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, na segunda parte. As Escrituras é divinamente inspirada, e ele vai falar, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, após enfrentarmos o primeiro problema ligado à autoridade suprema das Escrituras, usando o argumento bíblico para a sua autoridade, que é a autoridade divina das Escrituras, o texto nos apresenta a sua utilidade. Se as Escrituras são divinamente inspiradas, a sua autoridade é suprema. Logo, as Escrituras são úteis de uma forma superior a qualquer autoridade. Essa é a lógica. Ela é a autoridade suprema, então a utilidade dela é maior do que qualquer outra autoridade que se levante. O texto vai apresentar para a gente ali 3 utilidades. A primeira, o ensino. É proveitosa para ensinar. Antes de qualquer outra utilidade, somos informados que as Escrituras são úteis para ensinar. O sentido da palavra ensino aqui é conhecimento teórico ou doutrinário das Escrituras. Timóteo tinha toda a doutrina que necessitava. Esse conhecimento foi acumulado desde a sua infância, pela educação piedosa que recebeu de sua avó e de sua mãe. Faltava-lhe a coragem para viver e pôr em prática. Mas ele tinha o quê? Ele tinha ensino, ele recebeu instrução. O ensino vem antes das outras utilidades por uma questão de lógica, pois não havia sentido em repreender, corrigir e instruir em justiça sem primeiro ensinar a base, a teoria, os fundamentos da fé e da prática. As Escrituras são proveitosas para ensinar sobre Deus, o seu ser,
as pessoas e as perfeições de Deus, sobre a criação, a queda, o pecado do homem. As Escrituras estão centradas em Jesus Cristo, sua pessoa, os seus ofícios como Salvador. Ela revela o mistério do Evangelho de forma clara e indica com precisão a resposta que os homens devem dar às boas novas através do arrependimento e da fé. Ensina sobre a justificação, sobre perdão pelo seu sangue, reconciliação, a expiação por seu sacrifício e a vida eterna através dele e muitos outros ensinos. Irmãos, não tem como a gente querer aqui falar de todos os ensinos que a palavra vai poder trazer para nós. Mas eu estava pensando, como hoje é um culto evangelístico, vamos pensar um pouco sobre o ensino para a salvação pela fé em Cristo. O seu ensino mais proveitoso. Você quer resumir a Bíblia? Quer resumir? Resume uma frase. O ensino para a salvação pela fé em Cristo. Cada história do Antigo Testamento, cada profecia, se você quiser ir lá para o futuro nas profecias do Apocalipse, elas vão ter um ponto em comum. Elas vão apontar para Cristo e a maneira como ele salva pecadores. O versículo 15 vai falar assim, um pouquinho, o versículo antes vai estar escrito assim, ó: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. As escrituras são úteis. Essa frase então resume isso aí. O contexto da passagem apontada para a utilidade principal da palavra de Deus é a salvação por meio de Cristo. Tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo e sua obra de redenção dos pecadores. João 5,39 vai falar assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Os fariseus, os judeus da época de Jesus estavam buscando a vida eterna. Ó, faz o seguinte, vocês estão buscando a vida eterna, né? Vai lá e abre a Bíblia de vocês lá, ó, e busca lá. Mas você tem que saber de uma coisa, a salvação é por mim. E as Escrituras testificam de mim ali, ó. Você tem que olhar para as Escrituras e ver que elas estão testemunhando a respeito de quem eu sou e do que eu faço. Eu sou o Salvador dos homens. Eu é que salvo os pecadores. Onde você vai encontrar esse ensino, irmãos? Nas Escrituras. Você vai encontrar ali, entrando em contato com a natureza, como alguns ensinam por aí. Você não vai encontrar nada. Você vai encontrar na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Nós temos que correr para as Escrituras se nós queremos pensar em encontrar resposta para a salvação das nossas almas. Essa pergunta é importante? É importante. Ela é mais importante do que, por exemplo, se você quiser saber quando que eu vou morrer, qual será que é a data, ou quando que eu vou casar, né, os solteiros aí, né, ou quando que eu vou conseguir sair dessa situação que eu estou aqui, eu estou com um problema de saúde, eu queria ser curado desse problema. São questões importantes, mas tem uma questão mais importante que você precisa de resposta do que a salvação. Onde você vai encontrar ela? Nas Escrituras. E as Escrituras vão apontar para onde? Para uma pessoa, para Cristo. É para lá então que você tem que correr para poder obter a resposta nas Escrituras. Qual que é a segunda utilidade? Repreender. Erros e heresias necessitam de repreensão. A repreensão ela vem depois do ensino. Depois que o ensino é ministrado e aprendido, surge o dever de submissão e obediência às verdades que foram aprendidas. Se você conheceu a verdade, qual que é a única coisa lógica que você tem que fazer? Seguir a verdade. Seria uma loucura, uma insanidade da pessoa, ela ouvir a verdade e escolher seguir a mentira. Então, se você segue, se você conheceu a verdade, vai acontecer alguma coisa com você. Você vai precisar ser exortado, repreendido. Isso vai acontecer de diversos níveis que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Mas ela vai ter que acontecer na sua vida. A exortação, a repreensão, não é uma mera chamada de atenção. Imagina um técnico lá, né, de futebol, quando ele grita ali no lado do campo com os jogadores. Por que ele está gritando? Porque ele está com raiva dos jogadores? Ele está motivando os jogadores a fazerem aquilo que eles foram treinados, aquilo que eles tinham aprendido e treinado exaustivamente. A tática, o condicionamento físico que eles receberam, toda a instrução que eles receberam de uma equipe que trabalha em volta deles, para eles poderem fazer o quê? Fazer gol e ganhar um campeonato, por exemplo. Então, a repreensão vai surgir depois do ensino. Essa é a regra.
É como você querer, por exemplo, vou fazer uma prova na autoescola. Para você fazer a prova, você vai ter que fazer ali as suas aulas, fazer aula teórica, fazer aulas práticas. Depois você vai ser submetido ao exame da autoescola para ver se você vai ser aprovado ou não. Novamente, qual é a ferramenta que nós vamos ter para que a exortação ocorra? Efésios 6:17. A escritura é a espada, nós vamos precisar de uma espada para isso. E qual é essa espada? É da violência ou da força? Do conhecimento das escrituras. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O número de erros e heresias que já existem não pode ser contado devido ao seu grande volume, mas a Escritura continua sendo proveitosa para expor esses desvios de ensino e prática, porque é a autoridade suprema diante de qualquer controvérsia que se levante dentro da igreja ou por meio de ataques externos à igreja. Ao longo da história da igreja, os desvios e controvérsias doutrinárias têm sido combatidas e expostas com a palavra, e assim será até a volta de Cristo. Lá, em 1800, a Igreja Batista da Inglaterra resolveu que deveria seguir as doutrinas do Charles Darwin, evolucionismo, e partir para ali, não, vamos dar uma mexida aqui na Bíblia, não é tão literal assim, vamos encaixar nas ideias evolucionistas porque estão na moda. Charles Spurgeon, que era um pastor batista, confrontou esse problema, arrumou um monte de problema, inclusive o irmão dele se levanta contra ele lá, e ele acaba se afastando da convenção batista. Mas como essa controvérsia foi exposta? As Escrituras, a palavra de Deus. Essas heresias, esses ensinos, eles vêm e vão. Mas a palavra de Deus permanece. Para que lado nós temos que estar, irmãos? Para a palavra. Sempre nós temos que correr para a palavra. A terceira utilidade, correção. As Escrituras são a autoridade suprema para ensinar a verdade, para expor os erros através da repreensão e trazer o convencimento do erro. A correção é o processo de restauração ou disciplina para a remoção do erro. Você aprendeu, você foi submetido ali à repreensão e você está errado. Você tem que se convencer que você está errado. Só que não adianta você estar convencido do erro. O que precisa acontecer? Você precisa voltar para aquilo que é certo. E qual que é o processo que a palavra de Deus vai usar? A correção. As Escrituras são a autoridade suprema, então, também para a correção. A correção ocorre por meio de um processo de restauração ou disciplina para a remoção do erro. Se você vai pintar uma casa, está velha lá, cheia de mofo, cheia de problema, você vai passando a tinta por cima do mofo e daquela pintura velha? Só o preguiçoso que vai fazer isso, né? Um trabalho bem feito, né? Vai ter que ser com a espátula, remover todo o erro para depois você colocar uma tinta nova. Provérbios 6:23. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Como que é bom você apanhar, viu? Apanhar de Deus, apanhar do seu pai, da sua mãe, tomar uma varadinha de vez em quando, ou ficar de castigo. É um grande presente que Deus concede aos seus filhos, porque te coloca no caminho certo. A correção te coloca no caminho certo. E essa é uma bênção. Pergunte para qualquer filho que teve um pai chato na infância. Vê se ele vai achar ruim. Vai agradecer o pai e a mãe que teve. Rapaz, se não fosse meu pai, eu não ia querer estudar. Eu ia querer estar vagabundeando. Mas meu pai me fazia estudar. Ou você estuda ou você vai lá carpir um lote lá. Opa, vamos estudar, né? Melhor. A correção ocorre em nível individual no processo de conversão. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. O pecador salvo não permanecerá vivendo no pecado como antes. Deus irá tirar o pecador salvo para dar vara da disciplina, por meio da vara da disciplina. Você está lá vivendo no mundo, você está perdido lá nas trevas, vivendo no pecado, amando o pecado, se deleitando no pecado, e você ouve o evangelho. Você é profundamente exortado, a voz de Deus ruge como um leão na tua alma morta, e ela ressuscita, e você se depara com o que você é. Uma coisa horrível, Isaac. Uma coisa feia, moral, espiritualmente. E aí o que vai acontecer? Você vai se entristecer, você vai chorar com isso. Você foi exortado por Deus, você recebeu esse grande privilégio de ser exortado.
repreendido. E agora você vai passar pelo processo de correção. A espátula, vai ser trabalhada em você para ser removida a tinta velha com mofo e sujeira. A correção também ocorre em nível da igreja local. As escrituras são autoridade máxima em matéria de disciplina. A igreja tem o dever de fazer o uso da disciplina bíblica, porque através das escrituras a igreja recebeu as ferramentas úteis para ensinar a verdade, expor os erros e desvios da verdade, e para corrigir através do processo de disciplina. O próprio Jesus Cristo lança as bases para o processo de disciplina em Mateus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Essa pessoa tem que ser afastada por ódio, porque a igreja odeia esse cara, não por amor. Para que ele possa ver lá que longe, talvez, puxa vida, eu não valorizei. Eu não valorizei a comunhão que eu tinha com aqueles irmãos lá. E agora eu estou sofrendo aqui. Sem aquele amparo, a comunhão com esses irmãos que me ajudavam tanto. O objetivo da correção é restaurar a prática da verdade adquirida pelo ensino, que são protegidos pela repreensão bíblica, corrigindo entendimentos e práticas contrárias às Escrituras. Irmãos, nós não vamos passar por disciplina a nossa vida inteira. Talvez você não precise ser submetido a uma disciplina dentro de uma igreja, mas individualmente você não vai escapar de Deus. Deus, constantemente, se Ele te ama, o que Ele vai fazer? Ele não vai deixar você fazer o que você quer, do jeito que você quer. Ele vai te corrigir e vai usar a vara da disciplina para o teu bem. Irmãos, isso agora nos leva a terceira utilidade. O apóstolo Paulo fala que também as Escrituras são úteis para instruir em justiça. As Escrituras não são úteis apenas para ensinar a verdade, por meio de suas doutrinas, ou convencer de erros através da repreensão e de corrigir os erros para a reforma, mas para fornecer instruções práticas sobre o que é justo, isto é, sobre o que é exigido do crente, para que ele possa viver de uma vida santa e piedosa. Todo homem que obteve o ensino bíblico, que foi convencido dos seus erros e corrigiu, reformou ou converteu seus caminhos em obediência a Deus e sua vontade, precisa agora de instrução prática em justiça. E não deve ser deixado apenas com a evidência de que ele foi corrigido, reformado ou convertido. Ele deve ser seguido com os princípios da palavra de Deus, para mostrar que sabe e que recebeu uma vida nova. Ele precisa ser instruído agora no caminho certo. Eu fui corrigido do erro. E agora, o que eu faço? A palavra de Deus, então, vai te instruir no que agora? Na justiça. O outro versículo aqui na sequência vai falar o propósito, né, o nosso objetivo hoje, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, eu aprendi, eu sei que eu estou errado, eu confessei meus pecados, eu sei que eu estava perdido, vivendo, seguindo a mim mesmo como autoridade, mas agora eu me entrego a Cristo. Eu sei que o meu problema é grave, eu estou em pecado, eu vivi em pecado, joguei minha vida no lixo. Mas agora o que eu faço, Senhor? O que eu faço? A palavra de Deus vai te amparar, te dando instrução. Já não é mais, a palavra de Deus não é mais a lei que te condena, que mostra o teu erro e que você está condenado. Agora ela é uma regra de vida para você. Nossa, que coisa interessante, que lindo que é a palavra de Deus. Eu quero me submeter à palavra de Deus. Você vai ver os teus erros, mas não vai ser motivo para você agora se sentir orgulhoso dos teus pecados. Você vai sentir vergonha, você vai querer correr para a palavra e se conformar à palavra. Isso já nos leva à conclusão. As Escrituras são divinamente inspiradas. Isso encerra qualquer discussão e derruba qualquer reivindicação de qualquer autoridade que tente concorrer com as Escrituras em pé de igualdade. A autoridade das Escrituras está baseada na autoridade do seu autor. Deus é o autor das Escrituras. Se as Escrituras são a autoridade suprema e não possuem rivais, então as Escrituras têm utilidades superiores a qualquer outra autoridade. Segundo Timóteo 3,16, que nós estudamos, apresentou essas 4 utilidades: ensino, repreensão, correção e instrução em justiça. Nós fechamos realmente de maneira perfeita o poder da palavra. Não em meramente ser uma autoridade, está ali, mas que não tem nenhuma utilidade. Não adianta você ser uma autoridade, a
pessoas criticam a monarquia na Inglaterra, né? A rainha lá diz que é só de enfeite, porque ela tem toda uma autoridade de rainha, mas não tem nenhuma utilidade para o governo a não ser despesas. Estou falando que é uma crítica que eles fazem lá, né? Não estou falando que eu estou criticando. Embora dá para criticar também, né? Poderia estar fazendo outra coisa, um tricô em casa, sem dar tanta despesa para o governo, né? Mas a palavra de Deus é uma autoridade com utilidade, irmãos. Se eu fosse um vendedor aqui, né? Eu gostaria de convencer vocês a encarar a palavra de Deus como o maior recurso que você tem na Terra, porque é o maior recurso. Ela vai trazer informações muito importantes, sérias, profundas sobre a tua existência. Talvez ela não te ensine a você levantar uma casa do zero. Não vai te ensinar isso. A plantar. Não vai ensinar você a fazer uma massagem para uma pessoa com pontos, nódulos nas costas. Ou educar uma criança. Não vai ensinar coisas assim. Mas ela vai te dar ferramentas gerais, princípios que vai fazer você te guiar na tua vida. Então, corra para a palavra de Deus. Algumas aplicações, irmãos. Tendo como foco a salvação dos pecadores através de Cristo, como a sua utilidade central, podemos fazer algumas aplicações. A primeira, as Escrituras são autoridade de ensino do Evangelho. O Evangelho é as boas novas que apontam para a salvação em Cristo. Paulo exorta, sob pena de maldição, que qualquer que traga outro evangelho além do que está revelado nas Escrituras, mesmo que seja um anjo, deve ser recebido como um anátema, uma maldição, uma coisa repugnante. A mensagem do evangelho é revelada somente nas Escrituras. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar nenhuma informação precisa que aponte para a salvação dos homens, a não ser nas Escrituras. Os pecadores podem obter a salvação dos seus pecados somente por meio do ensino claro da palavra. O que Deus diz sobre si mesmo e seus atributos, o que Deus diz sobre o homem e sua condição de pecado e condenação, o que Deus fez para salvar os pecadores através do seu Filho Jesus Cristo, como é que um homem responde ao Evangelho? Você escutou o Evangelho? Como que você, como pecador, tem que responder? Onde você vai encontrar respostas seguras? Na palavra. Como é que você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza da tua salvação? Você que está ouvindo aí, tem certeza? Nós vamos encontrar somente na palavra padrões, balizas, orientações para a gente saber como nós podemos ter segurança da nossa salvação. Todas essas perguntas só vão encontrar respostas seguras na palavra. Segunda aplicação, as Escrituras são autoridade para repreender por meio do convencimento. O Espírito Santo convence os pecadores do pecado, da justiça e do juízo de Deus por meio de um manual. O que o Espírito Santo vai usar? As Escrituras. Ele não vai falar, não vai exercer nenhuma influência sobre você ou o poder de te transformar fora de qualquer argumento da palavra. A lei de Deus é a ferramenta usada para convencer o pecador da sua condição de pecado e depravação total e de sua necessidade de confessar e se arrepender, depositando sua fé somente em Cristo para a salvação, através da graça. Terceira, as Escrituras são a autoridade para corrigir por meio da restauração e da disciplina. O processo empregado pela palavra para corrigir o pecador do seu estado de pecado é tão profundo e radical que ele tem que regenerar o pecador. E como ele faz isso? Nós estudamos de manhã, ele faz um transplante de coração. Ele remove um coração de pedra, que não liga para Deus, não quer nem saber de Deus, e põe um coração de carne. Ezequiel 36 e 26. E depois ele coloca lá dentro desse novo coração a lei dele. A lei que te acusava lá, que você está indo para o inferno, está morrendo sem um Salvador. Agora essa lei está dentro de você. E agora ela é um deleite para você. Você se deleita na lei de Deus. Por meio da regeneração ou novo nascimento, o pecador é reformado de tal forma que passa a odiar o pecado que amava e desprezava, e amar a vontade de Deus que ele desprezava. Sente nojo dos pecados que ele idolatrava em seu antigo coração. A quinta e última aplicação. As Escrituras são autoridade para instruir em justiça. O pecador salvo não somente é tirado da lama do pecado em que estava afundado, ele é purificado através da lavagem da palavra. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Sola Escritura. Você tem que ir pensando nessa semana hoje nisso. Você tem um tesouro na tua mão aí, ó, as Escrituras. Elas
são usadas, devem ser usadas. E você tem um professor para te ensinar, o Espírito Santo. Puxa, eu tenho dificuldade de ler, eu não sei ler, eu tenho dificuldade. O Espírito Santo é capaz de te ensinar. A maioria dos cristãos que já existiam na Terra eram analfabetos, escravos lá no primeiro século. Não tinham a mínima ideia do que era escrever. Quando eles estavam ouvindo alguém pregar a palavra, eles pararam tudo que estavam fazendo e ficavam atentos. Também no antigo Israel, a maioria das pessoas não tinha instrução. Então, realmente, a gente não tem nenhuma desculpa. As Escrituras estão aí para o nosso alcance. Enquanto nós estamos aqui na Terra e a graça é oferecida aos homens, nós temos a oportunidade de obter respostas, mas não somente respostas que não tenham utilidade, respostas que tenham utilidade. Te tira da lama do pecado, da condenação e te transporta para uma vida onde você é adotado como filho de Deus, onde você recebe herança por meio do que Cristo fez. E todas as respostas, instruções e ferramentas que você precisa ter para se certificar dessas verdades e não ser seduzido pela concorrência que o mundo tenta fazer com a palavra, desde o jardim do Éden, e você não seja seduzido por essas forças concorrentes que não são nada, não tem autoridade nenhuma. Só existe uma autoridade realmente. As outras apenas são símbolos e figuras que apontam para essa autoridade suprema que é Deus por meio da sua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos orar?